Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso W3 CSS Framework. Vamos começar a estudar a classe de W3 CSS para layouts. A partir da versão 2.9 e 2.91 do W3 CSS, foi introduzida as seguintes classes para layouts: W3 Cell Row, W3 Cell, W3 Cell Top, W3 Cell Middle, W3 Cell Bottom e W3 Mobile. Essas células você vai receber com a descrição na pronta referência, ok? Elementos em bloco. Originalmente, um elemento de bloco, como o div, por exemplo, exibe blocos verticais, conforme você pode ver nesse exemplo. Vamos começar a praticar e ver como é que funciona. Copiar e colar. Chamar as classes. W3 container. W3 color. Está pronto o exemplo. E você vê que se você diminuir o tamanho da tela, o container vai automaticamente se adaptando ao tamanho, ok? Esse é o exemplo usando a classe W3 Container. Agora você vai ver a diferença no próximo exemplo, incluindo uma classe W3 Cell. A classe W3 Cell redefine elementos em bloco para exibir horizontalmente como as células em tabelas. Apenas usando esse mesmo exemplo, copiar e colar, eu vou incluir a classe W3 Cell para você notar a diferença. Olha a diferença. Vamos diminuir a tela. Olha como é que a classe W3 Cell também se adapta. Agora, o próximo exemplo é a classe W3 Cell Row. Vamos usar o mesmo exemplo. É bom usar o mesmo exemplo que você pode visualizar bem a diferença entre as classes. O que como cada uma funciona. Então, nós vamos vamos incluir aqui a classe W, vamos colocar esse exemplo dentro de um container usando a classe W3 Cell Row. A única diferença do exemplo anterior. Agora eu vou chamar a classe aqui.
incluir a classe W3 Cell Row. Olha a diferença. Diminuir a tela. A classe W3 Cell Row é um container para células. O tamanho do container define o tamanho total de todas as células do container. O tamanho padrão é 100%. Se você alterar a largura do container da célula, isso reduzirá o total da largura das células contidas. Vamos lá. Só incluir um style aqui nesse mesmo exemplo. Olha como é que já mudou, já houve diferença aqui em telas menores. A classe da B3 Cell tem incorporado um padrão de ajuste automático muito bom. Elementos lado a lado se ajustam automaticamente à largura necessária, como você pode ver aqui nesse exemplo. Você vê que o texto, de acordo com o texto, ele vai se adaptando. Vamos usar o mesmo exemplo. Basta duplicar esse texto. Você vê a diferença. Veja aqui a diferença entre as células. Agora começa a ficar mais interessante aqui, tá? Lado a lado, os elementos W3 Cell também irão se autoajustar para a mesma altura. E aí que começa a ficar a diferença, né, das demais classes W3 CSS. Vamos lá usar o mesmo exemplo. Só que aqui eu vou colocar outros parágrafos. Veja como é simples, como ele se adapta automaticamente, já que essa célula aqui está no mesmo container. Por esse vídeo é só. Na próxima aula continuamos com mais exemplos. Obrigado.